essa questão da definição de fluxo, né? Que é basicamente essa ideia de você pegar o seu campo o seu campo vetorial, né? O campo que você está querendo integrar, só que integrar ele, digamos assim, só a componente dele na direção da normal, que você é como se você estivesse calculando, por exemplo, no caso de um fluido, o quanto de fluido está passando através ali daquela sua superfície, para um lado, né, quando você usa esse campo de vetores normais de cima, ou para o outro lado, quando você usa menos ele, né? Sobre esse campo de vetores normais aqui, né, normalmente a gente obtém ele, né, esse campo, a partir da parametrização, né? Se você tem uma parametrização aqui, R de UV, né, dessa superfície aqui, esse R de UV normalmente vai ser uma coisa assim, né? Um X de UV, Y de UV, Z de UV, né? É uma função vetorial, digamos assim, né? Só que em duas variáveis, né? Com esse U e V pertencente a um determinado domínio de R2 aqui. Então, a gente parametriza assim as superfícies, né? A gente pega uma função vetorial e associa a cada ponto da superfície um ponto do R2, né? De um domínio do R2. E aí, como é que a gente obtém esse campo de vetores normais aqui? É justamente fazendo o RU vezes o RV, né? Por que isso? Porque o RU nada mais é que você fixar uma direção aqui, né? E derivar fixa uma direção V, né? Toma V constante, né, na parametrização e deriva na direção do... Deixa eu apagar isso aqui que está muito carregado. Só para ficar mais claro aqui. Então, você está aqui com a sua superfície, né? Aí você fixa o V. Então, você está olhando em cima dessa curva aqui, ó. Quando você fixa o V, você está em cima de uma curva que está sobre a superfície, né? É justamente a curva com V fixado. Você está olhando os pontos da superfície que estão, digamos, lá no domínio da parametrização em cima da reta V igual a V0, digamos, né? Um V0 fixado. Então, o RU nada mais é que um vetor tangente, né? Porque a derivada parcial de R com relação a U é justamente a derivada da parametrização de uma curva que está sobre a superfície. Isso dá um vetor tangente aqui. E quando você faz o RV, é a mesma coisa, só que fixando o U agora. Como você pegasse essa curvinha aqui, fizesse aqui a derivada com relação à variável V, né, fixando o U, então é um vetor tangente aqui. Então, quando você pega e faz o produto vetorial entre esses dois vetores tangentes, isso vai dar um vetor normal, né? Justamente esse vetor N que eu desenhei aqui, ó. Desenhei ele menorzinho que está exagerado aqui, né? Esse é um vetor N assim. N aqui. Então, a forma mais natural, né, uma vez que você tem a parametrização, ou consegue obter uma parametrização de obter esse campo de vetores normais, é pegar ele justamente como sendo esse RU vezes RV, dividido, né, porque isso pode não dar um vetor normal, vai dar um vetor normal, mas pode não dar um vetor unitário, né? Então você pega isso aqui, dividido pelo módulo de RU vezes RV, né, no ponto em questão. Então isso vai dar um campo de vetores normais em cima da superfície para cada UV que você pegar no domínio aqui. Inclusive com isso, né, a gente viu que uma forma de escrever isso aqui é escrever assim, ó, integral sobre o domínio D de F aplicado em R de UV vezes justamente esse, faltou espaço aqui, né, RU vezes RV dA, né? Por que isso? Porque eu estou cortando esse cara aqui de baixo com o módulo que vai aparecer por causa desse d sigma, né? Lembrando que o d sigma é o módulo de RU vezes RV dA aqui, né? Esse d sigma é justamente os elementos de área da superfície que são dados dessa forma. Então, quando você corta isso aqui com isso aqui, vai sobrar só esse produto escalar entre esses dois. Com o detalhe de que pode ser que seja no lugar do RU vezes RV, o RV vezes o RU, né? A depender do que o exercício está pedindo, o exercício, a situação, né, que você estiver estudando aí, está pedindo, né? Isso é, se você quer saber o fluxo para cima, aqui no caso desse desenho que eu fiz, ou para baixo, né? Para fora ou para dentro, por exemplo. Aí você vai ter que fazer o desenho e ver se o cálculo que você fez aqui do RU vezes o RV está dando para fora ou para dentro. E normalmente a fórmula que a gente vai usar é essa aqui, né? Que aí você não precisa ficar calculando esse módulo, porque você já cortou ele aqui no d sigma, né? Então você vai sempre usar esse tipo de conta aqui.
Então, aqui é só relembrando essa parte de fluxo, né? Lembrando que a gente faz essas coisas normalmente para superfícies orientáveis, né? Porque a gente precisa que, no fundo, é porque a gente precisa que essa função aqui seja contínua, né? Esse produto escalar aqui seja contínuo, para a gente conseguir integrar. E aí você precisa de um campo de vetores normais contínuos, né? Então, esse conceito aqui, ele exige essa propriedade, né? Que a sua superfície tem um campo de vetores normais contínuos, né? E isso significa que ela é orientável. Exatamente isso quer dizer que a superfície é orientável. Bom, acho que o central aqui é isso, né? A ideia central é mais a definição nessa parte aqui de integral de superfície e esse ponto de você tomar o cuidado de pegar o vetor normal orientado, ou esse RU vezes RV orientado, de forma que ele aponte para a direção correta do exercício aqui, né? Aí depois a gente viu o teorema de Stokes, né? Teorema de Stokes. Como é que a gente viu esse teorema? A gente viu ele como uma generalização do teorema de Green, de uma das versões lá que a gente tinha para o teorema de Green, né? A gente tinha aqui assim, ó. Opa. A gente tinha aqui assim. De um lado aqui, a gente tem o teorema de Green, né? Deixa eu fazer os dois desenhos logo aqui. E de outro a gente tem o teorema de Stokes. Eu vou mostrar para vocês como que a gente pode enxergar o teorema de Stokes como uma generalização do teorema de Green. Então aqui no teorema de Green a gente estava sempre trabalhando com curvas fechadas, né? E planas, né? Aqui em cima do plano x, y, né? Então uma curva que delimita uma região D aqui e estava orientado no sentido anti-horário. Certo? Uma curva C aqui. O que a gente vai fazer aqui? De que forma que a gente vai generalizar aqui isso para o caso do teorema de Stokes? A gente vai considerar uma curva agora que não necessariamente mais é plana, né? Apesar de continuar sendo fechada, né? E uma superfície cuja fronteira é essa curva, que não necessariamente é uma região plana mais. Ela pode ser uma região aqui do R3, né? Uma superfície do R3. Então, aí você tem essa curva aqui, aí a orientação dela vai ser mais ou menos igual àquela ali, é como se fosse assim, quando você olha de cima, ela está orientada no sentido anti-horário, né? Mas isso não é uma coisa necessária, dá para a gente criar uma regra aqui, digamos, uma espécie de regra da mão direita, para que você possa orientar essa curva como você quiser, tá? Desde que você pegue o campo de vetores normais adequado ali em cima da superfície S. Então, o que acontecia aqui? Aqui, ó, no caso do teorema de Green, a gente tem sempre o campo de vetores normais, a sua região D, como sendo esse campo K aqui, né? Que é o vetor 0, 0, 1, né? Quer dizer, pode ser o menos K também, né? Mas dada essa orientação que eu escolhi, a gente vai ficar com K aqui, né? Porque aí, com essa orientação, o que acontece é que o teorema de Green diz que a integral sobre C, essa versão que eu quero usar, né? De f dr, ele é igual à integral sobre essa região D aí, né? Eu vou escrever nessa notação aqui, né? A gente está acostumado a colocar direto a derivada da segunda coordenada com relação a x menos a derivada da primeira com relação a y, que é equivalente a você escrever isso aqui, ó, o rotacional de f na direção do vetor k, que é justamente a última coordenada do rotacional, né? Sendo que nesse caso aqui específico do teorema de Green, a primeira coordenada, as duas primeiras coordenadas são nulas, né? Uma vez que esse vetor f aqui é um vetor que só tem duas componentes, né? Digamos, pi mais qj aqui, né? E só você fazer a continha, você vai perceber que o rotacional desse campo aqui é sempre um vetor 0, 0 e a última coordenada é aquela, né? Derivado de q com relação a x menos derivado de p com relação a y. Então, quando eu olho para a última componente do rotacional, é justamente isso daí, né?
Então é só uma forma de escrever o teorema de Green, mas é uma forma boa, por quê? Porque é justamente essa forma aqui que quer dizer, que em particular é o teorema de Stokes, né? Que é o seguinte, esse aqui é o teorema de Green, né? O de Stokes é esse que eu vou escrever de cal. Que ele vai dizer o seguinte, ó, quando você integra, você calcula a circulação aí desse campo sobre essa curva aí, né? Isso vai dar exatamente a integral sobre a superfície. Então, olha a diferença. Aqui eu estava sobre essa região D, que é o que representa a minha superfície nesse caso aqui. Então, aqui eu estou sobre essa superfície cuja fronteira, né? A fronteira de S é igual a C. Que a fronteira de D é igual a C. Do rotacional da F na direção da normal, né? Tá vendo que o vetor K aqui, que seria o normal dessa região D, aqui pego o campo de vetores normais a S. Né? Isso, o elemento d sigma aqui, né? Que é o elemento de área da superfície. O dA é justamente o elemento de área de uma região plana. Né? Então, se você aplica, em particular, o teorema de Stokes, que ele vale, né? Em particular, para uma situação dessa aqui, né? Que a sua curva está no plano e a sua região é plana, aí você vai acabar caindo no teorema de Green. Nesse sentido que ele é uma generalização. Né? O único cuidado que a gente tem que tomar aqui é que essa orientação da superfície e da curva aqui, né, elas precisam estar compatíveis. O que significa isso? Quando você aponta seus 4 dedos aqui na direção da orientação da curva, o seu dedão tem que ficar na direção da normal. Quero dizer, né? Na direção de orientação da curva e com a sua palma da mão para o lado da superfície, o seu dedão tem que estar na direção da normal, né? Que senão você podia fazer assim, né? Aí quer dizer, né? Você mantinha isso aqui, mas invertia a mão aqui, né? Colocava a palma da mão para o lado de lá, continuava apontando na direção da orientação da curva, o seu dedão ia estar invertido aqui, né? A palma da mão sempre tem que estar apontando para o lado da superfície, né? E os dedos aqui sempre apontando na orientação da curva. Então, o seu polegar tem que estar apontando para a direção da normal. Veja que isso acontece exatamente assim, quando você orienta, no caso do teorema de Green, né? Olha aqui nessa figura aqui. Ó. Quando você pensa ela em R3 do jeito que está aqui, quando você coloca a sua mão na direção da orientação da curva, o seu dedão vai estar apontando justamente na direção do vetor K, sempre, né? Isso se a curva estiver orientada no sentido anti-horário. Então, dizer que é compatível essa orientação da superfície e da curva é exatamente isso. É dizer que quando você faz essa regrinha, né, com a mão direita, isso está acontecendo. Né? Então, você poderia até pegar, aqui no caso do teorema de Green, inclusive, né, a sua curva orientada no sentido anti-horário, desde que você pegasse o vetor menos k. Né? Ao invés de pegar o vetor k, você pegasse o vetor menos k. O teorema valeria do mesmo jeito, trocando o k por menos k aqui. Né? E a mesma coisa para o teorema de Stokes, pensando nessa ideia da palma da mão apontando para o lado da superfície. Então, esse é um dos teoremas importantes, né, que a gente viu aqui no curso, né? O fluxo do rotacional através da superfície, né, na direção da normal, ele é igual à circulação do campo ao redor da curva, né, que é fronteira dessa superfície. Né? E por fim, né, só para finalizar aqui essa revisão, a gente viu o teorema do divergente. Né? E esse teorema dá para ser visto também como uma generalização do teorema de Green, pensando nessa versão do teorema aqui, né, que é integral. Vou fazer daquele jeito que eu fiz ali, né? Por um lado a gente tem aqui, ó. Deixa eu escrever só a versão do teorema aqui primeiro, depois a gente faz o desenho. Então você tem aqui o teorema de Green. A gente, a gente tinha a seguinte versão do teorema, que é integral sobre C, né?
de F na direção da normal, ds, né, que é o que a gente chamava de fluxo lá para curvas, né, fluxo através da curva, a gente viu que isso aqui é equivalente, né, àquela fórmula anterior que a gente acabou de discutir, é igual à integral do divergente do campo F, né, vezes dA. Né? Quando você calculava o divergente, lembrando que o divergente aqui é de um campo F é igual à derivada da primeira componente com relação a x, mais a derivada da segunda com relação a y, mais a derivada da terceira com relação a z. Aqui eu estou supondo que o campo F é um campo da forma PI mais QJ mais RK. Né? Aqui, claro, eu estou com um campo onde R é igual a zero aqui, né? A última componente é nula. Quando a última componente é nula, ou seja, você está num campo bidimensional e com uma curva plana, vale essa fórmula aqui. Né? A integral sobre a superfície, ou a integral sobre a curva, ou seja, a circulação, ou o fluxo, né, através da curva é igual à integral sobre D aqui, onde D é justamente aquela região cuja fronteira é a curva, né, pensando que a curva é fechada, né, é igual, essas duas coisas são iguais. Né? E o que o teorema do divergente vai dizer? A mesma coisa. Às vezes ela aparece também com o nome de teorema de Gauss, tá? A mesma coisa, só que trocando, lá no caso do teorema de Stokes, o que a gente fazia? A gente trocava uma região plana por uma superfície e mantinha a curva como sendo fronteira, né? Aqui a gente vai trocar a curva por superfície. E aí lá a gente tinha uma curva delimitando uma região plana. Aqui a gente vai ter uma superfície delimitando uma região sólida, né? Uma região que tem volume. Então vai ser assim. Você pensa aqui numa superfície fechada, tá? S, delimitando uma região, digamos aqui, R. Eu vou chamar de D. Vamos ter a anotação D aqui. Delimitando uma região D, tá? O que vai acontecer? Exatamente isso daqui. Vai valer a mesma fórmula, só que quando eu fizer a integral, o fluxo através da superfície, mantendo o campo de vetores normais para fora. Para fora, tá? Ou exterior, né? Então, basicamente, o que o teorema vai dizer é o seguinte, que o fluxo exterior, que é isso aqui, né? É o fluxo através da superfície que a gente acabou de discutir ali atrás, né? Ele vai ser igual à integral tripla aqui agora, porque é uma região com volume, né? Sobre D, do divergente de F, que é uma... Veja que o divergente de F vai ser justamente uma função tridimensional, né? Porque F vai ser um campo tridimensional, vai depender de x, y, z. Né? D, V aqui, um elemento de volume. Então veja que as fórmulas são similares, né? Essa fórmula do teorema de Green é similar a essa de baixo, no sentido de que quando você troca curva por superfície, continua valendo o mesmo resultado, né? A integral, o fluxo exterior vai ser igual à integral do divergente, né? Integral de volume do divergente. Ok? Então essa é a última fórmula que a gente aprendeu, né, que a gente estudou aqui. E, enfim, esse é... Aqui a gente encerra a matéria. Né? Deixa eu ver se tem mais algum detalhe importante para comentar aqui antes de... a única coisa que eu falei a mais é que você pode... Esse teorema continua valendo quando você está em regiões assim, ó, que tem... Eu falei lá, usei a expressão bolha, né? Como se fosse ter uma bolha lá dentro, mas uma bolha que você consegue parametrizar, digamos, uma superfície S2 aqui e uma S1, e a sua S é igual a S1 união S2 aqui, né? E a sua região D aqui vai ser o que, então, nesse caso? A sua região D vai ser a região que está entre S1 e S2, né? A fronteira de D é igual a S, né? Só que aqui tem um detalhe, quando você está em uma situação assim, você precisa pegar o campo de vetores normais de modo que na superfície S1, no pedaço de fora, né, ele esteja apontando
para fora, digamos assim, né, da superfície S1, e quando você pega ele aqui dentro, ele tem que estar apontando para dentro da superfície S2, né, ou seja, sempre para fora da região D aqui, né, sempre você tem que apontar para fora da região D. Quando você pega nessa configuração aqui, o campo de vetores normais, aí continua valendo essa fórmula aqui, né, então você tem que tomar só esse cuidado de manter essas orientações, digamos aqui, compatíveis também, né. Eu não comentei aqui, mas o teorema de Stokes também tem isso. Você pode fazer certos furos aqui, ó, nessa superfície aqui. Você pode fazer certos buracos aqui nela, desde que você oriente essa sua curvinha aqui usando aquela mesma regra, né? Se você tem a parametrização dessa curva aqui, digamos, aqui a sua C é C1, C2, né? C igual a C1 união C2. Essa curva C2 ela tem que estar parametrizada de modo que quando você faz aquela regrinha da mão, né, ou seja, você aponta para a direção de orientação dessa curva e põe a palma da mão para o lado da superfície, o seu dedo tem que estar apontando para fora, né? Então, para você fazer isso aqui, você vai ter que parametrizar ela no sentido horário e não anti-horário olhando de cima aqui, né? Eu estou falando com relação a essa figura que eu desenhei, justamente para que quando você fizer essa regra, né, você pegar aqui, pensa na paredinha do lado esquerdo aqui, né? Você pega esses dedos, aponta para o lado da orientação, o seu dedo tem que estar, o seu dedo polegar tem que estar para a direção da normal aqui, né? E a sua mão apontando para o lado da superfície. Então você pode fazer buracos também no teorema de Stokes, não tem problema, desde que você mantenha essas orientações compatíveis. E a mesma coisa aqui para o teorema do divergente. Você pode fazer essas bolhas, né, nessas regiões sólidas, desde que a sua orientação do campo de vetores normais seja para fora da região cuja fronteira são aquelas superfícies ali, tá? Então agora eu acho que a gente poderia, isso aqui é só revisão, né? A gente poderia agora ir para os exercícios que eu pedi para vocês selecionarem aí no livro, né? Para a gente fazer agora. Eu vou encerrar a gravação e aí a gente começa a discussão dos exercícios.